estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula 94 de Língua Portuguesa para o terceiro ano. Eu sou a professora Alessandra. Na aula de hoje, você vai precisar do seu caderno, lápis, borracha e apontador, materiais que você já tem à mão. Então, comece os registros da aula de hoje. Lá no seu caderno, coloque a data de hoje, o seu nome completo, o número da aula 94, terceiro ano e LP de Língua Portuguesa. Tempo para você! Muito bem, registros no caderno. Chegou a hora de relembrar a nossa aula anterior. Na aula anterior, nós investigamos algumas palavras, pesquisamos no dicionário. Estão lembrados da palavra diagonal, que é uma palavra que também está na regra do jogo da velha? Nós também preenchimos um desafio, né? Vocês foram desafiados a encontrar na diagonal do caça-palavras a palavra captura, que nós também consultamos no dicionário e fizemos então uma atividade de identificação dessa palavra com o mesmo sentido em outros textos. Na nossa aula anterior, também nós brincamos de troca-troca, reescrevemos alguns trechos do texto, trocando a quantidade de gatos e ratos. E na aula de hoje, o que vamos fazer? Na aula de hoje, eu trouxe um outro texto para a nossa leitura. Lembram qual é o tema das nossas aulas? Jogos de tabuleiro. Então, o texto que eu trouxe para a aula de hoje também é sobre um jogo de tabuleiro. Vejam, aqui no quadro eu tenho o texto da aula de hoje
porém ele está todo escondido. Veja, temos várias fichas aqui coloridas e elas estão escondendo as partes que compõem esse texto. Estão curiosos para saber de que jogo vamos falar hoje? Vejam só. Então, eu vou tirar aqui a primeira parte. E façam a leitura aqui comigo. Regra do jogo gato e rato. Ué, mas a professora trouxe a mesma regra para a aula de hoje? Pensem lá. Vejam, ainda tem uma parte do nome do jogo escondida. Vou revelar para vocês qual é. Vamos fazer a leitura? Pega, pega. Vocês já brincaram de pega-pega? Provavelmente já. O que será que essa palavra, essa brincadeira pega-pega tem a ver com o jogo do gato e rato? No texto que nós lemos nas aulas anteriores, não tinha aqui entre parênteses a palavra pega-pega. Então, provavelmente, esse jogo, que tem o nome parecido com o jogo anterior, vai ser um outro jogo, também chamado de gato e rato. Porém, tem ali a expressão pega-pega. O que será que esse texto, que esse jogo tem em comum com o jogo que nós conhecemos nas aulas anteriores? Vamos continuar? Então, vamos lá. Vamos revelar mais uma parte do texto. E agora eu tenho o objetivo deste jogo. O gato capturar o rato com o menor número de movimentos possíveis. Olha só, o objetivo já é diferente do objetivo do jogo anterior. Lembram que a gente até viu que não há captura no jogo anterior. E nesse já está falando que o gato precisa capturar o rato. E vejam, é o gato, o rato. Então, já nos dá indícios que também não teremos 4 gatos como no jogo anterior. Mais uma parte do texto para a gente conhecer. Participantes. 2 jogadores. O texto anterior falava que poderia ser jogado individualmente, em grupos, em duplas. Esse texto fala que os participantes são apenas 2 jogadores. O que será que vem na sequência? Lembram lá do texto anterior? O que tinha depois dos participantes? Será que é a mesma coisa? Nós temos agora um material que será utilizado para a execução desse jogo. Um tabuleiro e 2 marcadores, representando o gato e o rato. Que tabuleiro será esse? Será que é o tabuleiro lá do jogo de xadrez que nós usamos no jogo do gato e rato que lemos nas aulas anteriores? Ou será que é um tabuleiro diferente? 2 marcadores. Que marcadores são esses? Será que eu posso utilizar qualquer objeto como marcador? E reforçamos aqui. É só um gato e um rato. Nesse texto, é importante que nós tenhamos a ilustração do tabuleiro? Sim. Será que é isso que está escondido aqui? Vamos ver? Olha só como é o tabuleiro desse jogo. Não tem nada a ver com o tabuleiro lá do jogo de xadrez, que foi utilizado no outro jogo do gato e do rato. E agora? Com essas informações já é possível jogar? Precisamos saber as regras, como podemos jogar esse jogo do gato e rato, esse pega-pega. Então, agora nós vamos revelar aqui como jogar. Colocar os marcadores no tabuleiro em qualquer posição. Então, vejam, lá no jogo anterior tinha uma posição inicial. Já neste, não tem uma posição específica, diz que é em qualquer posição. Então, o gato e o rato podem se posicionar onde eles quiserem.
A cada rodada, um jogador de cada vez realiza um único movimento, ou seja, eles vão andar pelas linhas do tabuleiro, mas realizando apenas um único movimento de cada vez. O rato, que sempre inicia a partida, se move fugindo do gato que tenta capturá-lo. Então vejam, lá anteriormente no outro jogo do gato e rato, também era o rato que sempre iniciava a partida. Então vejam, temos uma coincidência aí. E aqui o rato vai fugir do gato e o gato vai tentar capturá-lo. Ou seja, aqui não tem um bloqueio, um cerco. Quando o gato conseguir chegar na casa em que o rato está, ele consegue capturar o rato. Ambos só podem andar sobre as linhas do tabuleiro. O que significa essa palavra ambos? É a mesma coisa que os dois, o gato e o rato. Então, o gato e o rato só podem andar pelas linhas, eles não podem andar aqui nessa área. Então, sempre que forem se movimentar, eles vão ter que sair aqui da casa vermelha e se movimentar pelas linhas do tabuleiro. O gato deve contar o número de movimentos realizados para a captura. Ou seja, o gato ele tem que ir contando. Então, ele fez um movimento, 2, 3 movimentos e de repente conseguiu capturar o rato. Por que ele precisa contar? Nós já vamos descobrir continuando a nossa leitura. Quando o rato for capturado, os jogadores invertem suas funções e iniciam uma nova partida. Ou seja, assim que o gato captura o rato, o jogo ainda não terminou. É preciso inverter as funções. Então, quem era o gato passa a ser rato e quem é o rato passa a ser o gato. E vai novamente o gato contar quantos movimentos fez até capturar o rato. E é aí que a gente vai descobrir que ganha quem capturar o rato com o menor número de movimentos. Ou seja, o gato, por exemplo, na primeira rodada, o gato precisou de 3 movimentos para capturar o rato. E na segunda rodada, que agora é o gato, precisou de 5 movimentos. Então, quem representou o gato na primeira rodada é que venceu o jogo de acordo com o menor número de movimentos, certo? Bem diferente da regra do jogo anterior. E aqui embaixo, a última informação do nosso texto é a fonte, né, do site da internet, de onde as informações desse texto foram retiradas. Então, conhecemos mais uma regra do jogo gato e rato, porém em uma outra versão, certo? Então, olho lá na tela, olha aí o texto, que nós já fizemos a leitura. E agora chegou o momento de pensarmos sobre esse texto. Vocês já sabem, já estão acostumados a registrar, colocando o número da pergunta e a letra que corresponde à alternativa correta. E é dessa forma que você vai fazer hoje também. Então, vamos refletir sobre o texto? Podemos começar? Então, vamos lá, de olho na primeira pergunta. Quando o rato for capturado, os jogadores invertem suas funções e iniciam uma nova partida. Número 1. No trecho, a palavra invertem pode ser substituída por letra A, viram, ou letra B, trocam. Pensa em qual das palavras pode ser substituído e anota aí no seu caderno. Mas lembre-se, não pode alterar o sentido da frase. Tempo para vocês.
Então, identificaram qual é o sentido da palavra invertem nesse trecho? Qual das duas palavras que pode substituir ela sem alterar o sentido da frase? Vamos conferir? É a letra B. Se eu disser, quando o rato for capturado, os jogadores trocam suas funções e iniciam uma nova partida. Então, é esse o sentido da palavra invertem aí no texto. Vamos continuar? Questão 2. Como os marcadores devem ser posicionados para o início do jogo? Atenção, nós estamos falando do jogo gato e rato, pega, pega. Então, é em qualquer posição ou letra B, invertendo as posições de gato e rato? Pensem um pouquinho e anotem a resposta no caderno. Vamos conferir a sua resposta. Como é que os marcadores devem ser posicionados para o início do jogo? Em qualquer posição, isso mesmo, letra A. A regra deste jogo é diferente. Ela diz que pode se colocar em qualquer posição, certo? Vamos lá? Mais uma questão para pensarmos? A cada rodada, um jogador de cada vez realiza um único movimento. Então, olha só a questão. No trecho, a palavra rodada foi utilizada para indicar cada etapa do jogo ou o giro completo de uma roda. Pensando na palavra rodada aí no jogo, na regra do jogo gato e rato. O que significa rodada? Tempo para você pensar e responder no seu caderno.
Muito bem. Qual é a resposta da questão 3? O que significa a palavra rodada? Significa cada etapa do jogo. Quando eu falo em rodada, eu também posso ter esse sentido do giro completo de uma roda. Porém, no texto, no jogo, na regra de jogo do gato e rato, a palavra rodada significa cada etapa do jogo. Vamos para a próxima? O que determina o fim de cada partida desse jogo? A captura do rato ou o menor número de movimentos? Vejam bem, é o que determina o fim de cada partida. Muito bem, responderam a questão 4. E então, ficaram em dúvida ou não? Vamos conferir? O que determina o fim de cada partida é a captura do rato. A condição do menor número de movimentos é para saber quem é que ganhou, mas a partida se encerra sempre que a gente captura o rato, certo? Agora, já pensamos um pouquinho, refletimos sobre algumas questões do texto e agora eu vou trazer uma frase, aliás, 2 frases desse texto, para que a gente reflita sobre a escrita de umas palavras. Vamos lá? Acompanhe a leitura então. O rato, que sempre inicia a partida, se move fugindo do gato que tenta capturá-lo. Olha só, outro trecho. Um tabuleiro e 2 marcadores representando o gato e o rato. Agora eu quero que vocês leiam aí na casa de vocês apenas as palavras que estão destacadas em verde nesses trechos. Vamos lá? Vamos fazer a leitura juntos? Fugindo, representando. Mais uma vez. Fugindo, representando. Mas por que será que a professora pediu para que a gente prestasse atenção, fizesse a leitura dessas 2 palavras? Porque palavras como essa que vocês estão vendo aí na tela, que nós fizemos a leitura, fazem parte do texto, elas estão escritas de uma forma particular que a gente precisa ter muita atenção na hora de escrever essas palavras. Nós escrevemos palavras pensando no tempo passado, no tempo presente, no tempo futuro. Já inclusive fizemos atividades sobre isso nas nossas aulas, não é mesmo? Mas essas palavras
fugindo, representando. Vocês conseguem perceber que essas palavras dão ideia de continuidade, de algo que está acontecendo, mas que não parou? E que a gente não sabe se vai parar, se vai continuar? Vejam, fugindo, está fugindo. Eu não sei quando que começou a fugir, se vai parar de fugir, que está representando. Então, essas palavras, às vezes quando a gente fala, a gente acaba falando de uma forma diferente. E às vezes o som de algumas letras acaba não saindo. E a gente fala fugindo, representando, né? E não sai o som direitinho dessas letras. Porém, na hora de escrevermos, temos que escrever corretamente. Então, olha a terminação dessas palavras. Fugindo, representando. E é para palavras como essa que dão ideia de ações que estão acontecendo e têm continuidade que nós vamos lembrar de um personagem que vocês já conhecem. E aí, vocês lembram do Pepe? Isso mesmo, lá da Semana de Língua Portuguesa, dos desafios. Então, eu trouxe o Pepe para as nossas aulas novamente e nós vamos escrever as ações que o Pepe estará executando. Para isso, então, você vai pegar o seu caderno neste momento e você vai registrar. Pepe está. Porque nós acabamos de falar que essas palavras escritas dessa forma dão ideia de continuidade. Então, o Pepe está. Então, você apenas registra esta frase no seu caderno, que eu vou trazer outras imagens de ações do Pepe e nós vamos registrar essas ações, certo? Então, agora você terá um tempo apenas para escrever esta frase. Pepe está. Escreveu a frase Pepe está? Então agora nós vamos elaborar uma lista das ações do Pepe. Então nós vamos escrever uma palavra embaixo da outra, certo? Então eu vou colocar aí na tela para vocês a primeira ação do Pepe. Vamos lá? O que o Pepe está fazendo? Olhem bem. O Pepe está aplaudindo. Como é que eu escrevo a palavra aplaudindo? Essa primeira nós vamos escrever juntos. As próximas vocês vão pensar sozinhos na escrita dessas palavras, hein? Então vamos escrever aplaudindo. Vamos lá? Acompanhem aqui. Então, Pepe está vão registrando aí no caderno de vocês. P-L-A-U. Aplaudindo. Então, o Pepe está aplaudindo. Certo? Escreveram aí junto comigo? Não escreveu? Não tem problema. Acompanhem na tela como é escrita dessa palavra. Aplaudindo. Conferiu?
Muito bem, então agora é a vez de vocês. Olha só, o que é que o Pepe está fazendo? Olhem bem, qual é a ação, qual é o movimento que ele está executando? E você vai escrever aí no seu caderno. Vamos lá? Tempo para você! Ok, escreveram? Então, qual é a ação que o Pepe está executando? Ele está escrevendo. Vamos conferir, então? A professora vai escrever aqui no quadro e você vai conferir se fez a escrita correta. Então, escrevendo. Escrevendo, certo? Confira aí, escrevendo. Vamos lá para mais uma ação do Pepe? Olha só, o que o Pepe está fazendo? O Pepe está chorando. Então, tempo para você registrar aí no seu caderno a palavra chorando. Escreveram? Como é que ficou a escrita dessa palavra? Chorando. Olha o som, chorando. Que som é esse?
É som do X, mas será que é com o X que escrevemos a palavra chorando? Chorando escrevemos com CH. Então, confira aí a escrita dessa palavra. CHO, RAN, RAN, chorando. Chorando. Vamos conferir então a sua escrita. Chorando. Temos mais uma ação do Pepe. O que o Pepe está fazendo? Olha só, ele está sentado no sofá e o que ele está segurando? Está segurando um livro. Então, o Pepe está lendo. Isso mesmo. Registre então no seu caderno. Então, registraram a palavra? Vamos conferir então como que eu escrevo a palavra lendo. Vamos lá? Leão, L-E-N, do. Lendo. Certo? Conferiram? Vejam aí se registraram certinho a escrita da palavra lendo. E agora, para finalizarmos, qual ação o Pepe está realizando? Essa vocês até já conhecem. Ele está dançando. Então, registrem aí no caderno essa palavra.
Ok, registraram essa palavra? Como nós escrevemos a palavra dançando? Vamos conferir? Então, acompanhe. Dan, como é que eu formo a sílaba dan? D, A, N. Dan, san. Olha o som dessa sílaba, san. Nós escrevemos com C, cedilha. Vem da palavra dança. Dança nós escrevemos com C cedilha. Então, dançando também é com C cedilha. Dan, san, do. Dan, san, do. Dan, san, do. Então, nós temos aqui uma lista das ações executadas pelo PP. PP está aplaudindo, escrevendo, chorando, lendo e dançando. Isso mesmo. Então, atenção sempre à escrita dessas palavras que indicam continuidade. E se você tiver dúvida, lembre-se, precisamos consultar o dicionário, fazer pesquisas para termos a certeza de como escrever essas palavras, certo? Muito bem, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui e nós nos vemos então na próxima aula, onde vamos continuar conversando sobre os jogos com regras do jogo Gato e Rato.